O Poder do Agora é um livro que ele traz caminhos. E não tem título melhor para iniciar esse ciclo de transformação do que O Poder do Agora. Essa aula de hoje é uma aula que vai fazer o chão, o piso, para que vocês consigam caminhar dentro deste título e ter o apoio das aulas de terça-feira, que serão muito profundas. A gente vai trabalhar conceitos que vocês não ouviram falar ainda e agora estão prontos para aderir. Eu estou vendo aqui as carinhas das minhas mentoradas, tem gente nova também, e quem estiver vendo a aula, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de neurociência, de cocriação, de física da consciência, você vai conseguir caminhar dentro do clube. E se você já ouviu falar, agora é a hora do mergulho. Um mergulho muito profundo. Eu, antes da aula, vou dar um spoiler para vocês. Eu estava conversando com a Giovana. Eu estou fazendo mestre em psicanálise e eu vou me especializar em traumas, né? Para luto, principalmente, que é um tema que me toca muito. Então, eu entrei num curso internacional de mecânica quântica, né? E biologia, voltado muito para isso, que eu, sinceramente, eu precisei de ficar uns 2 dias pensando em algumas coisas da minha vida. E eu vou levar tudo isso para vocês, com muita gratidão, com muito coração ressoante, com tudo que eu sei que, neste momento, vai chegar até vocês e ressoar, que é o que vocês precisam. Certo? Só entra quem precisa, só entra quem tem que entrar, só ouve quem precisa de ouvir. E a cada dia de uma caminhada de despertar que eu passo, eu tenho mais absoluta certeza disso na minha vida. Eu espero que isso aconteça com vocês também, que isso é maravilhoso. Bom, bora para aula zero nesse Clube do Livro, para começar uma caminhada consolidada. Vamos entender o que é o Poder do Agora, esse livrinho aqui que tem, gente, muito poucas páginas. Mas como eu digo, né? A concentração do conteúdo aqui, ele tem 300, deixa eu ver. Deixa eu confirmar, 220 páginas de conteúdos. E uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, que eu gosto muito, eu coloquei inclusive em um dos livros que eu publiquei, que é isso aqui, ó. Vocês vão conseguir ver. Tá vendo esse Szinho aqui, para quem não tem o título? O autor, ele coloca esse S para você fazer uma pausa quando você está lendo. E Eckhart é um cara muito estratégico e vocês vão conhecer um pouquinho dele, por que ele faz isso. Ele é uma pessoa diferente. Aos 29 anos, ele se consolidou com uma depressão extremamente profunda, tá? Onde ele deixou de sentir sentido para a vida. Ele vinha em um ciclo de ansiedade, medo, desespero, com tendência suicida, inclusive, aos 29 anos. Não que ele fosse uma pessoa mal-sucedida, não que ele não tivesse uma família estruturada, não é nada disso. Mas ele entrou em um vórtice de depressão, ansiedade e desespero. No aniversário dele de 29 para 30 anos, ele conta isso, inclusive, aqui no começo do livro, ele passou por uma experiência de iluminação. Inclusive, ele coloca de forma muito curiosa, né? Vou contar como é que eu me iluminei no livro. E é muito gostosa essa leitura, porque a gente entra com ele dentro da experiência. Então, ele se sentindo nesse vórtice de desespero, ele teve uma crise de pânico muito, muito, muito difícil na noite. Muito difícil. Ao ponto dele virar e falar, eu não consigo viver comigo. Eu não consigo mais viver comigo. E o que aconteceu? Ele sentia, ele sabia que não era a primeira vez que ele tinha essa síndrome de pânico, mas ele chegou no limite. Quando ele entrou nesse limite, veio um pensamento para ele. Se eu não consigo viver comigo, quem é que não consegue viver comigo? Então eu sou 2? Deu um estalo nele. Ele falou, como assim? Depois desse segundo, ele entrou em um processo de sensação de insegurança grande. E ele sentiu, e literalmente ouviu uma voz. Não resista. Quando ele ouviu essa voz,
ele resolveu não resistir e apagou. E acordou no outro dia. Quando ele acordou em uma sensação de júbilo muito diferente. Ele acordou com um passarinho cantando na janela que ele nunca tinha ouvido e percebido, mas ele morava do lado de uma árvore cheia de passarinho. E ele sentiu uma segurança, uma sensação de ser totalmente diferente de tudo que ele já tinha sentido na vida. A partir desse momento, a vida dele se transformou. Ele virou outra pessoa. Tanto é que aqui no comecinho do livro, ele conta que parece que ele está falando de outra pessoa quando ele conta isso. E o tempo passou, a rotina foi levando e as pessoas começaram a questionar: como que você está desse jeito? O que está acontecendo com você que você está tão diferente, que as coisas estão acontecendo desse jeito na sua vida? E ele resolveu escrever esse livro. Esse livro, ele veio quando ele resolveu juntar algumas pessoas, filósofos, algumas pessoas muito interessantes com ele, pensando em você, em mim, que estamos tendo contato, quem está tendo contato a primeira vez com esse livro, em fazer perguntas que te levem a um despertar, a uma mudança e uma transformação da sua vida. Não como uma coisa fora do possível para você. Eckhart Tolle tem muita ciência disso. Então, ele trabalha com perguntas e respostas. Para você que tem um livro, você vai conseguir ver isso, que te levam a um momento muito profundo de despertar. E é sobre isso essa aula zero. Muitas vezes a gente ouve, todo mundo aqui já deve ter ouvido despertar, e quem já fez mentoria comigo e está aqui, já entende alguma coisa disso. Mas se eu te questionar, o que é esse negócio de despertar? Qual que é a vantagem disso? Para que esse diacho desse negócio? O que é esse negócio de iluminação? O que eu ganho com isso? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: que acho que eu vou ganhar com isso? O que vem para mim a partir disso? O despertar de consciência e o processo de iluminação, eles são a base para o seu estado de ser em júbilo, em abundância. Quando você vive uma vida identificada, uma vida fora do seu estado de ser em essência, você tem ansiedade, medo, insegurança. Você cria uma realidade que você não reconhece como a sua vontade. Esse é o maior desespero humano. É olhar para a sua realidade e, além de não se reconhecer em resultados, começar a refletir o porquê que você faz tanto e nada dá certo para você. Por que você faz e não se sente completa, não tem o resultado, você não consegue viver em júbilo, em plenitude, no seu estado de ser? O despertar é o caminho para que você consiga isso. Esse livro, ele explica sobre isso. Se a gente for falar de despertar, a gente precisa de entender de onde que veio esse trem desse termo para saber o que é despertar. Porque é a coisa mais comum. E a gente, principalmente rodando hoje em dia na internet, a gente está vivendo aí uma época de grandes carrosséis motivacionais, né? É o que a gente mais vê, né? Sinta-se pleno, não sei o quê, aquelas frases bonitas, salvas, aquelas coisas, mas o que é despertar? Vamos imaginar um estágio de sono? Quem aqui já teve um sonho daquele assim, que você mergulha mesmo? Todo mundo, né? Nós somos 95% de inconsciente e 5% de consciência. Quando a gente dorme, o sonho resolve falar assim: ei, agora quem manda nessa parada sou eu aqui, entendeu? Quietinha aí. E ele se liberta. Qual que é a grande dificuldade do seu sonho? Você não controla o seu sonho. Sabe aquela sensação daquele sonho horroroso, que é muito comum quando a gente está em travessias na vida, que é de você acordar pelado em algum lugar? Sabe? Você acorda
pelado, você tá pelado, não tem um indivíduo para te dar uma toalhinha sequer para você tapar suas partes. E você fica desesperado, ou que você está em algum lugar, num lugar correndo, procurando alguma coisa que na verdade você nem sabe o que é, mas você está correndo, está num cansaço e não encontra, e tenta ajuda e não consegue ajuda no seu sonho. E o que acontece quando você acorda? Você fala, retomei o controle do meu corpo, da minha vida, do meu estado de ser. O despertar, é acordar. Então, hoje, antes da gente entrar nesse título, essa aula zero precisa de te ensinar isso. Você vive sem estar desperto quando você mergulha em um mundo de consequências de algo que você não reconhece como seu, como sua criação, os seus resultados, os seus relacionamentos, a sua grana, o seu estado de presença. Você está num sonho. Você não está desperto. O desperto controla, entende, compreende e reconhece a vida enquanto resultado. Isso é despertar. Então, a gente pode dizer que despertar de consciência, gente, já vou começar com os desenhos malucos, se vocês não conseguirem ver, vocês me avisam por gentileza, tá? O despertar é... Estão conseguindo ver ou não? Tá? Josi tá assim, ó. Deixa eu chegar mais pertinho. Melhorou? É separar a mente que é seu pensamento, da sua consciência maior, que está além do seu pensamento. Juliana, como assim? Peraí. Como que é essa história real de eu separar a minha mente da minha consciência? A sua mente, ela é um movimento involuntário de pensamentos em ciclo de repetição que você não tem controle e precisa de despertar para entender que você não é seus pensamentos, você é consciência. Assim como o Ecatron acordou, despertando em uma experiência, quando no comecinho ele falou, peraí, se eu não consigo conviver comigo, quem é que... Como assim não... Eu sou dois. Então eu não sou esse fluxo horrível de ansiedade e pensamento. Eu estou além disso. Despertar é descobrir que você é quem observa, é quem tem os pensamentos e está acima disso. Outro ponto que a gente vai começar a entender nesse livro é que o seu movimento mental, né, o seu movimento do fluxo dos seus pensamentos, ele cria tudo que você tem. Isso é um ponto muito comum, muito tranquilo, que todo mundo já sabe. Mas o óbvio tem que ser dito, tá? Tudo que você tem, que você é, que você percebe, é um conjunto de experiências que você viveu, sentiu, percebeu. Esse conjunto de experiências, para que formem quem você acredita ser, ou seja, seu pensamento, eles têm que já ter acontecido. Concorda? Se eles são um fluxo de experiências, vivências e coisas que já aconteceram, e eles formam quem você é
e o que você pensa, você repete isso, você está identificado com isso. Você até hoje pode ser que mesmo me ouvindo, ouvindo tudo, você ainda sinta e perceba e acredite que você é o que você pensa. Eu costumo dizer que tem muita gente que tem um diálogo e às vezes um triálogo dentro da cabeça. De tanto que conversa consigo e acredita que isso é despertar, né? Eu tô conversando, que eu tô falando, não, mas eu vou fazer isso, não, mas depois eu vou fazer aquilo. E a cabeça não para. Isso é um movimento mental involuntário que você não controla. Você acredita que você direciona, mas você não controla. Esses movimentos de pensamento criam um tempo na sua vida que eu costumo dizer que é o tempo que te tira a vida. Esses dois conceitos, gente, são fundamentais para a gente entrar nesse título e para você iniciar de vez a sua iluminação. Não se assustem quando eu falo esse termo, eu sempre faço uma brincadeirinha. Não tô com incenso e nada contra, tá? Mas eu tô falando aqui é de ciência mesmo, tá? Vamos lá. O tempo que existe que te rouba a vida não é o tempo do seu relógio. Não é o tempo do seu relógio. Nós temos dois tipos de tempo. Um deles é inevitável e faz parte do processo da vida e do momento agora também. Eu uso esse tempo para me programar, para me agendar minhas reuniões, para fazer as minhas coisas. E esse é um tempo cronológico, é o tempo do relógio. Tá? É o tempo do relógio. Muita gente, quando a gente fala assim, o poder do agora, fala, pronto, vou largar minha agenda, vou apagar meu Google, né? Que eu boto minhas tarefas lá, entendeu? E vou viver, fazer fotossíntese, entendeu? E tá tudo bem. Não. Você precisa do tempo cronológico, Cronos. Você precisa do tempo cronológico. O grande problema é que você está vivendo no tempo psicológico, que esse é um tempo criado por você. Esse tempo te tira o poder do agora. Como assim, Ju? Explica melhor esse tempo. Explico. E você vai precisar de entender muito desse tempo para começar a sua transformação. O tempo cronológico é muito simples da gente entender. É o tempo do relógio, né? Minha agenda de amanhã e tal, minha viagem marcada, meus alunos, enfim. E o tempo psicológico, o que, que é? Existe um autor que, quem quiser anotar aí ele não é um autor tão simples, mas foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, é um autor muito antigo, que é Krishnamurti, que inclusive é uma das inspirações do Eckhart Tolle para a vida, assim, para a escrita, que fala de uma forma muito bonita sobre isso, mas enfim. O que, que é o tempo psicológico, Ju? O tempo psicológico é o intervalo que existe entre ação, deixa eu reforçar aqui, ação, certo? E a ideia e a ação. Aqui, ó, é o tempo psicológico. Tempo psicológico. Esse tempo, ele não existe. Ele é uma criação sua. E é ele que te rouba o agora. Como que ele te rouba o agora? Por que, que é importante a gente saber disso? Porque é a partir daqui que você vai olhar para esse livro de um jeito muito diferente. Vamos lá. Sua ideia são os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades, os seus desejos, que você, ao longo da vida, acredita que são os importantes para você. E como você ainda está caminhando, assim como todos nós, em algum grau de inconsciência, o que, que a gente faz? A gente sai do agora
e vem para cá. Como que eu faço isso? Quando eu olho para os meus projetos e falo, nossa, mas eu preciso logo de estar ganhando 30 mil, 60 mil. Nossa, meu Deus, olha essas contas, eu estou aqui contando os boletos para pagar. Minha Nossa Senhora, mas eu não consigo 10 minutos para mim. Quem está falando que eu tenho, Juliana é louca, falando que eu tenho que ler esse negócio de poder da agora, eu não consigo. Isso é criar tempo psicológico. Por que isso é criar tempo psicológico? Porque o tempo psicológico me faz viver na ideia. E quando eu venho para o agora, eu me sinto frustrada. E a ação só acontece no agora. Ela não acontece em outro lugar. E o único lugar onde eu crio a minha realidade, a minha ideia, é com ação. E como eu disse, em que momento que acontece a ação? Agora. Quando eu crio um tempo psicológico para minha mente, eu me projeto não criando a minha realidade, mas eu me projeto criando frustração. Porque, afinal de contas, eu não consigo ser feliz, plena em júbilo agora. Eu preciso daquela ideia. Quando eu olho para o meu agora, eu ainda não estou na ideia. Se eu ainda não estou na ideia, a minha frustração vem. Você nunca vai criar a partir do que você quer. Você só cria a partir do que você é. Se você é frustração por viver na ideia, o que você sente? Frustração. O que você percebe ser? Frustração. O que você vai criar para você? Frustração. Em cima de frustração. Pode falar, Léo. Eu estou entendendo, mas eu estou tendo várias coisas na minha cabeça que eu gostaria de saber se eu estou conseguindo entrar no seu raciocínio. Primeiro, quando você falou sobre a consciência, o que que eu entendo? Será que esta parte da consciência digamos, eu estou no trânsito e aí eu vejo uma cena. E aí, desta cena, eu digo: eu não vou pegar esse nervosismo, eu não vou entrar nessa energia da situação que eu estou vendo. Seria essa parte de eu estar na energia, na história, no momento, mas eu digo: eu não vou me envolver. Vamos lá. Não sei se é isso. Ótima sua pergunta. Aí, Vamos daí que eu. esclarecer. Eu vou esclarecer isso com um elemento que vai trazer mais solidez para vocês. Qual que é a diferença entre a mente e a consciência, né? É a grande questão de todos. Qual que é a diferença entre os meus pensamentos e a minha consciência? Os meus pensamentos, eles são um fluxo, eles são um movimento mental. E eles sempre estão atrelados em julgamentos, em determinações, em conclusões, em rótulos, porque eles precisam da sua interpretação, tanto da sua percepção anterior, ou seja, como que você cria um pensamento? Você traz as suas referências e cria um movimento mental do pensamento. Este movimento mental desce com substâncias, cria as emoções. Seu cérebro lê isso, volta e cria mais fluxo de pensamento. Vou pegar o seu exemplo. Eu vi uma situação ruim, tive um pensamento, julguei. Isso é ruim. Quando eu julguei, rotulei, eu senti, o meu cérebro já escaneou e falou: vamos fazer outro pensamento para me afastar disso, que vamos fazer outro movimento mental. Consciência não é isso.
A consciência está acima disso. Quando você me disse, eu não vou pegar isso para mim, por que eu sei que isso é um pensamento? E não, entendam, gente, sem julgamento, vamos olhar como consciência. Você ter um pensamento de não absorver algo ou absorver algo é muito válido. É muito válido, porque o pensamento é algo que você tem, é uma ferramenta. Então, a sua ferramenta pode te bloquear de ter ou não ter alguma coisa. Você está no fluxo do pensamento, entende isso? A consciência é quem observa e nunca julga. Ela percebe, ela é presença. Quando eu vejo uma situação e sou uma pessoa desperta, eu tenho toda a percepção dos meus pensamentos. Inclusive, vou me afastar porque existe um perigo. Meu ego me protege, o ego é minha característica. Vou me afastar, não vou absorver isso para mim. Isso é o meu pensamento, mas a minha consciência que está acima disso, ela percebe exatamente o que o meu pensamento está fazendo, mas ela observa sem julgar. E ela me dá a sensação de estar e estando totalmente acima do que acontece, acima do que eu penso, acima do que eu julgo. A consciência, ela é um estado de ser. Ela não é um fluxo. Você não consegue pensar em consciência, entendeu? Você só consegue sentir em consciência. E não significa que você não possa ter um pensamento estando consciente. Muito pelo contrário. Os seus pensamentos ficam muito mais claros, nítidos e completamente parte de quem são você. Mas você consegue entender que você está acima disso. Para que você... Muita gente... Olha, eu tenho um mentorado que ele é muito curioso. Eu gosto muito das perguntas dele. Foi semana passada, eu acho que ele perguntou assim, Juliana, se eu despertar, eu vou parar de pensar? Eu achei maravilhosa a pergunta dele. Eu achei incrível. E, inclusive, eu estou até trazendo para vocês. Se eu despertar, eu vou parar de pensar, porque se eu tenho esses lampejos, como é que eu vou fazer? Eu preciso de pensar. Isso pode correr, isso pode agir. Muito ao contrário do que ele estava pensando, do que você pode estar pensando nesse momento, o que acontece com o seu pensamento quando você desperta, quando você se ilumina? Ele fica muito mais claro. E você consegue estar em estados de ausência de pensamento, de total presença, o que vai te trazer os melhores momentos da sua vida, mesmo estando talvez nas piores situações como essa que você deu exemplo. Entendi, mas Quando... quando. Desculpa, não pode terminar. Não, pode falar, não tem problema. Quando você falou também que muitas, às vezes a situação causa uma frustração por causa do pensamento, mas tudo para qualquer ação, primeiro você pensa. Aí você pensa e aí você decide se é bom para você ou não, se você quer investir ou não, se quer entrar ou quer sair. E tudo que você vai fazer, decidiu fazer, não sei, decidiu fazer. Você não sabe, porque nós não sabemos. Então, o tempo todo nós estamos no tempo, é, no tempo horário de Brasília, e também, ao Cronológico. mesmo tempo, nós estamos no tempo de nos planejarmos para colocar em prática o que a gente não conhece. E aí não é uma questão de que você está frustrada, é uma questão de que você não sabe. Então você vai. Ó, vamos lá, vamos entender. Vamos lá. Fala um ponto muito. Essa caneta é muito fina, gente. Vou ver se eu acho que pegar. Ah, aqui, essa daqui é mais grossa. Vamos lá, vamos entender essa questão do pensamento. Isso é fundamental antes de a gente entrar no poder do agora. Ó.
eu tenho um pensamento, certo? Que vai me gerar um sentimento, que me gera uma emoção, certo? Que vai me gerar uma ação, ó, que vai me gerar um resultado. Não é assim que funciona, gente? Um pensamento, certo? Que gera uma ação, que gera um resultado. Vamos lá. Isso aqui cria os meus resultados. Meu pensamento cria os meus resultados. O que acontece comigo quando eu começo a pensar? Eu pensei em uma situação. Essa caneta tá ruim, gente. Minha merda das canetas aqui. Pronto, achei uma boa aqui. Peraí. Vamos lá. Eu crio um pensamento e esse pensamento ele já vem com uma determinação. Eu estou pensando sobre ele. Para eu pensar sobre ele, eu vou pegando as minhas informações para poder decidir. E tá. Enquanto isso está acontecendo, isso aqui já está acontecendo. Só que aí eu te pergunto, Léo, o que cria seu pensamento? Quem cria seu pensamento? Ou é uma, ou eu tentando preencher algum conhecimento, ou é alguma coisa que eu vi e me despertou, e eu acho que é mais uma questão de querer saber, de estar sempre. Quem cria seu pensamento, Léo, é a sua percepção. Peraí, deixa eu anotar aqui mais maior, mais maiorzinho. A sua percepção cria seu pensamento. Você percebe como viveu, colheu e experienciou. A sua percepção determina seu pensamento. Só que quando você pensa sobre o que você pensa, você olha e fala: de onde vem esse pensamento? Como que é essa percepção para a minha vida? E você começa a se questionar, você começa a perceber, assim como o Ecatrol, que existe alguém além do seu pensamento. O seu pensamento é um movimento involuntário. Quer ver um exemplo? Se eu falar assim para você, cadeira, o que acontece com você? Você tem a imagem da cadeira, provavelmente uma cadeira que você tem mais marca com ela, mais percepção. Quando você ouviu Já cadeira, imaginei. a vibração entrou por aqui, chegou dentro do seu córtex frontal e foi lá dentro do seu sistema límbico, que é a sua memória permanente, pegou a referência, trouxe para cá, interpretou e você falou cadeira. Você percebe como aprendeu. E você pensa como reconhece. O pensamento existe em você. Só que quando você olha e observa o porquê você está pensando, quem está pensando, você consegue perceber que existe uma consciência acima do seu pensamento que consegue observá-lo. Então, como que eu sei que isso daqui é um processo automático? Você percebeu, aprendeu, pensou, dentro da sua referência, você sentiu, você toma uma decisão que vai ter um resultado. Quando você muda a sua percepção e percebe que você está além do seu pensamento, você muda o seu resultado. Você muda as suas emoções. Você muda todo o processo. E quem mudou esse processo? Quem pensou para além do pensamento. Quem observou o que pensava e quem não rotulou para mudar a percepção que tem. Todas as decisões que nós tomamos,
todas as decisões que nós tomamos, antes de ter consciência disso, e entenda, existem lampejos, eu não estou dizendo que todo mundo vive 100% do tempo inconsciente. Tanto é que na psicanálise a gente tem um termo que é muito curioso, tá? Nós temos 5% de mente consciente durante o dia, onde somos presença. Todos nós temos. Espaços pequenininhos, onde a gente tem esses momentos, breves minutos, 30 segundos, 1 segundo, a gente tem esses lampejos. Na psicanálise, quanto menor esse intervalo, quanto menor essa porcentagem, na neurociência também isso é muito comprovado, maior é o risco de, a gente pode usar o termo ainda, loucura. Quanto mais identificado com o fluxo de pensamentos, menos sanidade a pessoa tem. O que é ter menos sanidade? Estou falando de alguém totalmente louco? Não, eu estou falando dos ansiosos, eu estou falando das pessoas com pensamentos repetitivos, eu estou falando das pessoas em angústia constante. Por quê? Quanto mais eu me afasto da minha consciência de ser, de olhar e observar e estar acima dos meus pensamentos, mais um processo 100% automático eu viro. Porque à medida que eu penso, eu estimulo emoções e novos resultados de pensamento, que são iguais aos primeiros. Então, o que é o despertar de consciência? É eu entender que eu não sou os meus pensamentos. E que os meus pensamentos são algo que eu tenho. Esse livro já começa a falar sobre isso aqui no começo. Nossa, começa sobre o começo, ficou meio redundante, mas vocês entenderam. A primeira pergunta que a gente vai entrar no livro é muito simples. É assim, ó. Iluminação, o que é isso? Primeira pergunta do livro. E ele traz um exemplo que eu amo, uma história que eu amo, e a gente vai falar sobre ela aqui, que é o seguinte: um mendigo está sentado em cima de um caixote na rua, e aí passa um cara, e o mendigo fala: Você pode me arrumar um dinheiro, por favor? Eu preciso de comer. Aí o cara olha para o mendigo assim, olha para o caixote e fala: Cara, você já abriu esse caixote aí? Aí o mendigo fala: Não, eu tenho isso aqui há anos. Nunca abri, não tem nada aí não. Aí o cara fala: Tá bom, não tem nada não, pega e vai embora. Isso fez assim com o mendigo e falou: Ué, vou abrir esse caixote. Vou fazer questão de ler o finalzinho aqui da história para vocês. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar no que o velho caixote tinha dentro. Estava repleto de ouro. O que o Catrou fala para gente? Eu sou o estranho sem nada para te dar, mas que está lhe dizendo para você olhar para dentro. O que isso quer dizer? Esse livro vai te fazer olhar para o caixote que existe dentro de você. O que acontece com as pessoas que ouvem sobre isso pela primeira vez? Quem já está na mentoria há mais tempo, que já está mais habituado com isso, está tendo muitos elementos, talvez, essa questão do tempo psicológico, tempo cronológico, algumas coisas que trazem elementos mais outras coisas, que a gente vai mergulhar nisso de um jeito, mas depois que você encontra com alguém que te fala do caixote, você não consegue olhar para ele do mesmo jeito. Acabou. Porque agora você viu o caixote. Você abriu o caixote. Só de alguém falar para você que você não é seus pensamentos, que você tem pensamentos, que isso é um ciclo repetitivo e que isso cria seus resultados. E você começa a perceber que os seus resultados estão ruins. E você começa a perceber que a sua mente tem um movimento involuntário, insuportável e constante na sua cabeça que não te deixa em paz. E alguém te fala: você não é isso. E você consegue controlar isso. O que isso vai fazer com você?
isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui com você, ó. Vai te levar para uma inconsciência consciente. Que é o quê? Caraca, eu sei que eu não sou meus pensamentos, agora eu preciso de saber como é que eu faço para ser uma consciência que controla a minha vida, que tem consciência de quem eu sou. E isso muda tudo. Vou trazer um exemplo para vocês, que eu gosto muito mesmo. Eu Ju, acho desculpa, fala de novo esse quadradinho do CC que eu estava. que, ó, que assim, ó, as fases da inconsciência, né? Vamos lá. Isso aqui é interessante. Vou passar mais detalhado para quem está vendo no gravado também, gente, porque esse é um tema que eu acabo não falando tanto e o óbvio precisa ser dito. Vamos lá. Gostei, Léo. Boa sacada. Vamos lá. A gente tem esses estágios aqui na vida, tá? Se vocês não estiverem conseguindo ver legal, vocês me avisam, tá bom? Vou fazer letra de forma para ficar melhor. Nós temos uma estágio na nossa vida, tá? Vou botar no meio de pretinho aqui, os outros eu vou botar colorido. Vai ficar melhor para ver. Peraí. Ó, ó, ó. Vamos lá. Quando a gente nasce, quando nós somos crianças, filha da Gel, da Ângela, nós somos pura consciência. Nós somos consciência plena. Nós olhamos para tudo até os 3 anos de idade com absorção. Mas nós somos inconscientes disso. A gente não tem referência do que fazer com isso. Nós somos pura consciência, sem julgamento, plenitude, júbilo. Você já viu um bebezinho? Quando tá com fome, você dá de mamar para ele, a alegria dele acabou. É júbilo. É pura alegria, mas é uma alegria inconsciente. Quando a gente começa a absorver as coisas da vida, nós ficamos inconscientes, em uma inconsciência. A gente acha que a gente é o trabalho, que a gente é nossos pensamentos, que afinal de contas, se eu estou conversando com a minha cabeça, eu sou a minha cabeça. Se eu consigo evitar, ou se eu consigo mergulhar, ou se eu consigo fazer, se eu consigo diminuir, eu sou isso. Então, eu sou inconsciente. Eu acredito realmente que eu sou meus pensamentos. Eu tenho uma identificação com coisas, pessoas, decepções. E eu acho que isso gera o meu resultado. Por exemplo, não tem como ser feliz com aquele chefe. Não dá para ser feliz, porque ele é desonesto, ele é corrupto, ele acabou com o meu dia. Eu acho que o que acontece fora determina meu resultado. Meu Deus, tomei um rombo, tomei um calote. Putz, e agora? Ferrou. Minha Nossa Senhora da Penha, tomei um calote, o que eu vou fazer? Isso que acontece fora determina o meu estado de ser. Eu vivo aqui. O que acontece quando alguém te fala que você está em cima do caixote e você começa a olhar para ele? Epa, se eu consigo pensar sobre o que eu penso, e eu vou ensinar vocês a silenciar a mente de vez. Se eu consigo pensar sobre o que eu penso, se eu consigo sentir júbilo, se eu consigo alargar esses espaços, meu Deus, tem alguma coisa ali. Eu começo a perceber que eu tenho uma consciência. Quando eu tenho meu despertar, eu sou pura consciência, consciente de ser. E eu crio todos os resultados que eu quero para minha vida. É fácil? Não. Mas aqui é fácil?
Será que você viver em consequência do que acontece com você e ter todos os resultados como estão hoje e ficar nadando sem entender que a sua consciência consciente cria os resultados que você realmente deseja e tem no seu estado de ser, estão disponíveis para você, é fácil? Difícil é você viver com salário mínimo, com resultado ruim e achando que isso é difícil, vai ser difícil, vai complicar difícil e você não tem nem como sair disso da sua vida, meu bem. E isso é uma escolha. Entende? Esses são os 4 estágios humanos. E é a partir deles que a gente resolve traumas, incompletudes, resultados ruins, sensação de vazio, júbilo, cocriação, mente consciente e todo o resto. E eu já sei onde eu tô aí nessa sua escalinha. Já descobriu? Tá. Isso é muito bom. Então, gente, por que isso consolida o que a gente vai falar? A gente vai entrar numa jornada maravilhosa de 52 semanas. Esse livro é um começo. Só para trazer um pouquinho para vocês, dentro do CMC, aqui no clube a gente vai se atentar ao poder do agora, tá? Semana que vem a gente já inicia aqui no capítulo 1, mas eu vou trazer uma coisa que eu acho que faz parte. A gente pensa muitas vezes que somos realidades isoladas, né? E o exercício que eu vou dar para vocês precisa que vocês tenham consciência do que eu vou falar aqui, para que vocês façam com presença, tá? Com clareza. É um estudo que é muito legal, eu gosto muito de citar, que é o seguinte. Deixa eu pegar a data dele certinho aqui, tá? Vou pegar 2 exemplos para vocês. Um vai trazer a consciência para vocês do tamanho do problema que vocês estão metidas. Por quê? Quando a gente fala que para a gente criar a nossa realidade é preciso mudar o estado de ser, eu estou dizendo que o seu estado de ser está impregnado em você. Por que ele está impregnado em você? Quando você pensa, e você pensa como a gente já viu, pensa como percebe, percebe como pensa, vai criando as emoções. Essas emoções, elas ficam em você quimicamente para te gerar novos pensamentos. E às vezes elas ficam de forma latente. Quando acontece um trauma na sua vida, ou uma percepção de trauma grande, por exemplo, vamos dizer que você perdeu uma pessoa, e isso foi um evento muito traumático. Esse trauma, ele não cria somente o tempo psicológico em você, te tirando o agora, te tirando a ação. Ele cria marcas químicas no seu corpo. Você produz neurotransmissores que produz neuropeptídeos que vão para cá. E esses neuropeptídeos, em um trauma armazenado, eles ficam nos seus órgãos, essa substância. Olha só. Tá? Eles ficam nos seus órgãos. Existe um estudo de Cadence de 1997. Gente, a gente sabe disso há muito tempo. Ele começou a ser feito em 1980, isso já está aprovado desde 80. Tá vendo por que o povo não fala disso? Porque não é interessante que você descubra como se libertar disso. Só que eu acredito que o conhecimento precede a experiência, tá? Então, desde 1980, a gente tem a evidência de que esses neuropeptídeos dentro do seu órgão, quando eles são ativados por gatilhos, eles são liberados e eles estimulam novos pensamentos. Sabe quando alguém fala, meu Deus, isso é um gatilho de trauma? Sabe? O que aconteceu com você? Quando você vive uma situação difícil e você vê alguma coisa que te trouxe um pensamento que te lembrou daquela dor, daquela situação difícil. Você ativou a liberação de alguns desses neuropeptídeos que vão te fazer ter pensamentos difíceis de ansiedade, pensamentos negativos e pensamentos ruins. E isso gera outros neuropeptídeos que vão para lá grudar onde já estavam aqueles. O que acontece com a gente quando a gente faz isso aqui e vira plena consciência? A gente solta, libera quimicamente para ir para fora mesmo, via urina, via fluido corporal, esses neuropeptídeos.
E o que acontece quando eles saem do meu corpo? Eu supero o trauma, de verdade. A lembrança sumiu? Não. Mas ela me afoba? Ela me apavora? Ela gera pensamentos negativos, depreciativos na minha vida? Não mais. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Com muito conhecimento. Tudo que eu tô falando com vocês aqui, gente, eu tenho uma responsabilidade gigante com o que eu faço. Quem já me conhece há um tempo sabe disso. Por quê? É preciso muita responsabilidade para te dar a informação correta para você vencer o que você precisa de vencer na sua vida. Mas a coisa mais linda do mundo é quando você tem as ferramentas e sabe exatamente quando eu falar com você. Fique presente. Você sabe o que vai acontecer quimicamente no seu corpo. Observe os seus pensamentos. Você sabe que você não é o que você pensa. E isso vai te trazer a ferramenta para transformar a sua vida. E te trazer para um estado de despertar de consciência. Então, eu vou deixar vocês com 5 exercícios que um completa o outro para fazer durante a semana. Estamos conversadas? Todo mundo vai fazer os exercícios? Tá bom? Qual que é o objetivo desses exercícios? Vocês não se enganem, porque ele tem uma base neurológica muito forte, uma base de quebra, de romper gigantesca, tá? Nós temos 95% dos nossos resultados em pensamentos repetitivos coordenados pelo meu subconsciente, programado. Nós vamos desprogramar isso, começar a desprogramar. Primeiro ponto. Primeiro exercício. Vocês vão praticar o silêncio. Praticar o silêncio. Como que eu pratico o silêncio, Juliana? Minha casa é uma bagunça, meu trabalho o tempo todo. Como é que eu pratico o silêncio? Quando eu falo silêncio, eu não estou falando silêncio do trânsito, eu estou falando silêncio aqui. No começo, você vai conseguir fazer isso por 30 segundos, 1 minuto, e olhe lá. Mas à medida que você for fazendo, isso vai aumentando. Praticar o silêncio em contemplação. Observe um ponto que te interessa. Seja uma flor, não sei. Se pudesse conectar com a natureza, melhor ainda. Tá indo para o trabalho? Desce um ponto antes ou para um pouquinho antes. Pare em algum lugar, se você puder. E tenta praticar 5 minutos em silêncio. Você vai perceber que a sua cabeça vai tentar falar com você. Agora lá. Tem que chegar em casa e fazer janta. Lá. Observa. Não briga com ela, não. E volta. Tá? Quanto vocês conseguirem fazer, ótimo. Pelo menos uma vez por dia. Pratica o silêncio. A outra prática que eu vou trazer para vocês é da atenção plena. Que você vai fazer junto. Tá? Então, se eu conseguir um momento de silêncio, eu vou trazer a minha atenção para a minha respiração. Ju, eu não consigo, a minha mente é muito agitada. Então, eu vou te dar uma missão. Você vai pegar um sachêzinho de pó de café, vai andar com ele na sua bolsa, para começar a exercitar. Porque eu vou te contar um segredinho. Você não consegue pensar e cheirar alguma coisa ao mesmo tempo. Como assim, Juliana? É impossível. O seu oitavo par craniano aqui, ó, da lâmina crivoide, do osso etimoide, quando você recebe um estímulo olfativo, a sua mente precisa de entender o que está acontecendo primeiro, para pensar depois. Então, se você tem muita dificuldade para silenciar seus pensamentos, vocês vão tudo sair daqui e vão cheirar pó de café, que eu sei, para saber se é verdade. Você não consegue cheirar nada e pensar ao mesmo tempo, tá? Para você silenciar seus pensamentos, preste atenção na sua respiração. Perceba você respirando. E se você tiver dificuldade, pode fazer isso. Faz uma vez por dia, mas perceba que você trouxe um momento de presença. Isso é meditar. O que é meditar, gente? É tomar consciência de si. Olha que bonito. Não é ficar lá na posição do Buda, um dedinho. Não. É tomar consciência de si, tá? Então, fazer isso. Pelo menos uma vez por dia, tá? O outro exercício é mais difícil.
Vocês vão começar a perceber o que vocês pensam assim, ó. Vocês não vão julgar nada. Toda vez que você se perceber julgando, se perceba julgando e dê um passo atrás. Por exemplo, nossa, mas isso não é legal, julguei. Tô julgando. Nossa, mas hoje vai ser, meu Deus do céu. Tá julgando. Todas as vezes que você se perceber julgando, você vai parar, não julgue e tome uma ação no lugar do julgamento. Se você não pode tomar uma ação, você deixa para lá, que já é a ação. Olhou, percebeu que vai julgar? Meu dia vai ser uma droga. Nossa, tô julgando. Pera, qual que é a ação que eu posso tomar? Levantar e ir embora pro meu trabalho. Então vá, mas não julgue. Entendeu? Assim vocês não brigam com os pensamentos de vocês, mas vocês conseguem fazer o quê? Interromper e perceber o que vocês estão tendo de pensamento automático. Vocês vão começar a perceber. Entendeu? Quando você faz isso, você começa a perceber. Outro ponto. Por que eu tô falando que dá para fazer junto, tá? Tirando o julgamento que vai acontecer 24 horas por dia, que a sua mente vai julgar 24 horas por dia, que a maioria de nós estamos aqui, ó. Tá? Vocês vão habitar o corpo de vocês. Lembra quando eu falei dos peptídeos que estão lá dentro dos seus órgãos? Eu quero que vocês comecem a pensar sobre o que está acontecendo no corpo de vocês. Para, senta, isso é meditar. Começa a pensar, meu Deus, nesse momento, a cada minuto, eu mato 26 mil células oncológicas no meu corpo a cada minuto. Meu Deus do céu! Meu Deus, o meu osso está liberando milhões de células nesse momento. Começa a pensar sobre essa inteligência do seu corpo que está acontecendo. Isso vai te trazer um estado de início de atenção plena com você. Certo? E é a partir daí que a gente vai cavar o poder do agora para a semana que vem. Beleza? Na aula 1, capítulo 1, quem puder ler, vai ser muito bom. Grifa, rabisca, coloca, porque vocês vão se surpreender com o livro. Liana, eu preciso de ler junto com você? Eu posso ler o livro todo de uma vez? Pode ler tudo de uma vez, não tem problema. Eu vou trazer para você aqui meus anos todos lendo, relendo, lendo, relendo e as coisas, os elementos que eu tenho em cima da neurociência, da física da consciência, para trazer um livro de um jeito diferente para vocês. Fechou? Só para a gente terminar aqui, Clube Maestria Consciente começa no mês que vem, tá? A gente vai começar depois do dia 15. A primeira de 52 semanas vai ser depois do dia 15. Só tem uma coisa para dizer para vocês. Não é um clube para todas as pessoas realmente, tá? O que eu coloquei lá dentro foi psicanálise profunda. Então, vocês vão, nossa, as sessões de psicanálise são uma das coisas mais transformadoras que eu já fiz na minha vida, que eu vou estar aplicando com vocês. Então, a gente tem muita coisa, mas não é agora. E como eu prometi para as meninas que eu não ia deixar ninguém órfão, eu comecei o poder do agora, para a gente já trazer esses elementos, que só isso aqui eu tenho certeza que, se vocês fizerem essas experiências a todo momento, sempre que vocês conseguirem, vocês vão começar a perceber os espaços de consciência aumentando, e não tem nada mais transformador que isso. Isso eu garanto para vocês. O material de apoio eu vou mandar dentro do grupo. Preparei um material de apoio para vocês. O Gê, você está me ouvindo? Ou às vezes ela está fazendo Maria dormir, não sei. Eu vou mandar dentro do grupo, os exercícios estão lá, então fiquem tranquilos, os exercícios estão tudo lá bonitinho, tá? Tem umas anotações, tem outro estudo também que vocês vão ver lá, que é um estudo da saliva de um soldado, mas a gente conversa sobre ele em outro momento. Quem quiser saber, tá lá a referência. Tudo que eu tô falando aqui, gente, vocês podem buscar a referência onde vocês quiserem, inclusive eu costumo deixar as referências para que vocês se aprofundem, tá bom? E aí, dúvidas, comentários? Aula zero, porque a gente nem entrou no conteúdo do livro, mas eu precisava de fazer essa base aqui, para a gente poder caminhar. E aí?
Tem algumas coisas que eu imagino que eu saiba, que agora a única coisa que eu sei é que eu não sei. Mas é, o estar no silêncio, eu já trabalho isso já há algum tempo, então eu consigo estar no silêncio com a minha casa, com tudo desligado, e eu consigo estar num silêncio, num campeonato de handball, num campeonato de, sabe, Corinthians e São Paulo. Eu já pratiquei isso e eu, eu não sei o que eu senti, mas eu me senti muito oca, porque eu não sei por quê. Eu estava sentindo muitas vibrações, mas ao mesmo tempo eu não estava, uau, entendeu? Eu estava lendo uns livros nada a ver aonde eu estava. Eu não sei se esse é o caminho. Vamos fazer o seguinte: o caminho é descoberta, Léo. Você vai. É preciso ter a jornada. Então, primeiro ponto que eu sempre falo: tenha paciência com você, sabe? Faz os exercícios, pega o livro, segue na jornada, porque são coisas que têm transformações muito profundas, que às vezes a gente arranha a superfície e volta, arranha a superfície e volta. Então, tem que ir dentro. Por isso que tem um passo a passo muito estruturado, por isso que eu faço questão de trazer esse conhecimento, trazer o livro, de trazer essas questões, para dar esse suporte, para que vocês não tenham as jornadas dissonantes, sabe? Aquela coisa não consolidada, que não te traz a clareza e a firmeza do ser, a sensação de júbilo do ser, entendeu? É completamente diferente, tem? Certo, Eu Josi? entendo. Beleza, Léo? Josi e Ângela Beleza. também? Certo? Giovana, tudo certo? Acho que eu já estou fazendo a Maria dormir nessa hora. Ó, um beijo para vocês. Não deixem de fazer os exercícios. Léo, entra no grupo depois para você receber os materiais, tá bom? Entra agora. E a gente vai se falando, tá? Muito obrigada. Beijo. Beijo, boa Beijo, noite. boa noite.